é uma pressão para um resultado, é uma pressão para liderar, é uma cobrança. Tem que fazer sentido para você estar fazendo o seu trabalho. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas sempre tive uma boa relação interpessoal. Então, apesar da timidez, eu era uma pessoa que me comunicava com todo mundo. Seja muito bem-vindo ao NaProAcast, o podcast sobre negócios para médicos que desejam crescer no consultório e no digital com ética e com o propósito da medicina. E hoje eu vou falar sobre um tema que é muito importante para a gente aprender e que nem sempre a gente precisa achar que nasce com isso. A gente vai falar sobre liderança. Como que a gente constrói a liderança na prática? Quais são as habilidades importantes para a gente poder liderar dentro do consultório ou com o próprio paciente, na gestão com outros colegas também. Liderança é uma habilidade que nem sempre é nata, embora eu trouxe um convidado com a liderança nata. A gente vai falar sobre habilidades de liderança e gestão. E para hoje eu trouxe o Dr. Fernando Ribeiro. Ele é médico formado pela UPE em 2008, cardiologista intervencionista, tem MBA em gestão pela FECAP, MBA em qualidade e segurança do paciente pelo IDOR, MBA de gestão executiva pelo IDOR em exercício. Atualmente está fazendo esse MBA, não é? Tem experiência profissional de coordenador da equipe de clínica médica da emergência do Esperança, um hospital aqui em Recife, de 2011 até 2017. Gestor da emergência também do mesmo hospital, 2017 até 2023. E atualmente ele é diretor médico do Hospital Esperança desde 2023. A gente vai falar que liderança não é talento somente, é uma habilidade construída e decisiva na carreira médica. Seja muito bem-vindo, eu vou lhe chamar de Nando, mas é Fernando Ribeiro, para o pessoal que vai estar nos escutando. Nando, seja muito bem-vindo. Obrigado, Déia. Obrigado pelo convite, obrigado por lembrar de me convidar para participar desse momento e estou aqui tentando contribuir no que for possível. Uma curiosidade para quem está nos escutando é porque nós fomos colegas de residência da clínica médica e Nando era o chefe dos residentes. Ninguém empurrou ele para o cargo de chefia, ele de uma forma nata assim. Todo mundo percebeu que ele já tinha essa capacidade de coordenar a gente, coordenar a escala, coordenar tudo lá. E foi eleito para ser o chefe dos residentes. Então, fizemos residência lá para o ano de 2010, em clínica médica, e desde sempre, a gente sempre admirou Nando pela capacidade de ter um feedback, de conversar com as pessoas, de ter bom relacionamento e de ser líder. E quando eu penso em habilidade de liderança, Nando, eu estudando muito em livros e vendo outras pessoas, tem um livro que é muito bom, não sei se você já leu, que é O Monge e o Executivo. Ele fala que liderança é sobre servir. É muito mais do que você liderar pelo poder em si, de ser aquela liderança opressora, mas você liderar pelo exemplo, por inspirar as pessoas. E você tem essa inspiração, você tem essa capacidade de fazer a escala. A gente dizia que tinha um jeitinho de fazer a escala e ninguém ficava com raiva, porque ele conseguia ajeitar e ninguém ficava com raiva dele. Então, Consegui agradar todo mundo, né, no era caso. conseguir agradar muito bem e sem transparecer uma sobrecarga grande por liderar, por assumir mais um cargo. Então, Nando, me conta aí, você conhecia essa habilidade de liderança em você? Você desenvolveu? Me conta. Pois é, Déia, na verdade, não, assim, eu nunca me via, se você ver minha história pessoal, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E eu me via muito introspectivo pela minha timidez, isso desde a época de colégio, de antes ainda da faculdade, mas sempre tive uma boa relação interpessoal. Então, apesar da timidez, eu era uma pessoa que me comunicava com todo mundo. E ao longo do tempo fui me desafiando a quebrar essas barreiras da timidez. Aí na faculdade já comecei a ser representante de turma, para querer ter um pouco mais dessa interação com as pessoas e gostar disso. Sempre fui muito organizado e sempre gostei de dar o meu toque nas coisas que eu fazia. Então acho que por isso eu fui criando essa habilidade. E vi que gostava
E ao longo do tempo, as pessoas me viam como um representante nas situações em que às vezes nem eu estava sendo o representante. Então me buscavam para poder resolver algum problema. E como você viu na época da residência, foi a mesma coisa. Eu entrei começando igual com todo mundo e via que eu podia aqui e acolá dar um jeito, ajudar, montar uma escala que fosse confortável para todos. Sempre pensando muito nisso, de que para estar ali na frente, de coordenar alguma coisa, eu teria que ser uma pessoa que tivesse uma visão de igualdade e que todo mundo se saísse satisfeito com o que eu estava fazendo. Então não fosse bom para mim, mas que fosse bom para todo mundo. E isso foi me levando nos caminhos da vida, na medicina, apesar de amar minha profissão, de ter me formado como cardiologista hemodinamicista e gostar de fazer isso, eu me vi também gostando muito da parte de gestão. E dentro da gestão, acho que realmente liderança é algo que é essencial para você conseguir conquistar e ascender na gerência de qualquer coisa que seja. Então, tanto na área médica como na área não médica, acho que a gente tem que ter liderança para ser um bom gestor. E então foi isso. E na liderança, como você falou, no passado o que a gente via muito que os líderes eram, na verdade, opressores. Eles determinavam o que fazer e como fazer. E não estavam junto com os liderados. E eu sempre via que isso não é a melhor maneira de se liderar, porque você não consegue gerar engajamento, não consegue trazer as pessoas para o seu lado, né? E foi desse modo que eu comecei a entender que o que eu fazia já era uma liderança. Eu entendia o que as pessoas precisavam e com isso dava de exemplo, fazia junto e conseguia fazer o que os outros fizessem. Então é sempre dando um exemplo, fazendo para que os liderados consigam fazer as suas atribuições. Então acho que foi nesse caminho que eu sempre fui muito seguindo, sabe? Essa liderança é muito mais sustentável, essa pelo exemplo, por inspirar, do que a liderança opressora, porque quem é opressor vai afugentar, quem está lá não vai se sustentar por muito tempo, não vai ter um relacionamento. Liderança é inspirar e também ter conexão, relacionamento. Esse livro é bem fininho, é fantástico. Eu falei do servir, parece um papo assim um pouco mais filosófico, mas não é. É a história, o monge executivo era um executivo que foi para um mosteiro. Ele recuperou empresas que eram grandes, mas que estavam entrando em falência. Ele conseguiu recuperar várias empresas que estavam entrando nesse processo. E ele vem falar sobre liderança. Por isso que eu falei do servir. Que servir é o que você fez, de buscar ajudar as pessoas. Já desde, eu não lembrava que você na faculdade tinha sido representante de turma. A gente foi da mesma faculdade também, para o pessoal que está aqui. A gente se conhecia de intervalo, de ver Eram assim. turmas diferentes, no caso, Eram né? turmas Mas diferentes. E do servir, que é o servir de ajudar as pessoas, inspirar também e ter a conexão, que é o relacionamento. Que você, apesar de dizer que é tímido, eu fiquei surpresa, eu disse é tímido, mas fala com todo mundo, se relaciona com todo mundo e quebrou essa barreira da timidez. Então você tem uma liderança nata, que todas as pessoas já viam e já nomeavam você para ser o líder e inspirar as pessoas. Me conta se você passou esse passo aí de vencer a timidez e que habilidades que você começou a desenvolver mais para você fazer feedback com as pessoas, porque numa liderança você assumiu cargos de gestão, que atualmente está na direção do hospital aqui. Então, gestão da emergência, aí fez MBA, ficou em cargos assim, desde sempre liderando, e agora está como diretor dentro de um hospital, que é um hospital que é muito renomado aqui em Recife. Me conta assim, a habilidade que você precisou desenvolver ao longo desse caminho de aprendizado, que você diz, ó, eu preciso me relacionar com as pessoas e eu preciso entender a situação delas. Mas tem pessoas que, por vezes, não são fáceis de lidar. E você sempre teve um jeito assim de conseguir ajudar sem ficar levando para o lado pessoal, assim, de forma assim muito incisiva. Como que você adquiriu essa habilidade para poder lidar com pessoas mais difíceis?
que precisa de muita inteligência emocional. Mas conta aí qual é o segredo pra Pois é, gente. isso Me conta o esse é um segredo. ponto muito crítico, eu diria, de gestão. A gente acaba tendo que aprender mesmo a saber dividir muito o pessoal do profissional. Então, isso é um ponto. A gente, quando está com o crachá, a gente tem que entender que ali a gente não é CPF, mas sim CNPJ, e tem que saber separar. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter empatia pela pessoa, pelo CPF que está ali representado pela pessoa. Então, eu sempre boto muito isso na balança, sabe? Quando eu vou conversar com um colaborador, quando eu vou dar um feedback, que aí isso é uma ferramenta que hoje está bem alta, todo mundo fala muito de feedback, mas que de fato sempre existiu, mas era muito mais de apontar, dar um feedback quando errava, quando tinha algum ponto de melhoria. Hoje a gente consegue estruturar isso como sendo um ponto de crescimento e apontando críticas como melhoria. Mas é uma ferramenta que tem que ser usada e que faz parte, isso eu aprendi muito estudando gestão, de que é essencial para o crescimento e engajamento do time. E aí, nessa hora de dar um feedback, de conversar com o colaborador, você tem que ter esses dois lados. Tem que ter o profissional, mas tem que ter empatia. Entender a situação, entender o porquê de algo não estar indo certo e tentar fazer com que essa pessoa mude e transforme aquilo que foi ruim em algo melhor. Algumas vezes isso funciona, isso dá certo, outras vezes realmente é o perfil do profissional, é a posição que ele está que não está adequada e a gente vai ter que tomar um outro rumo. Então, esse desafio do feedback é algo que é diário, não é algo que você também aprende só lendo, você tem que executar. Então, acho que é muito isso, você tem que treinar fazendo. Sempre se pontuar, de pegar, conversar, dar uma devolutiva, quando tá bom, conversar e elogiar porque foi bom o que o colaborador fez, quando tá ruim, puxar para conversar, apontar caminhos alternativos para serem executados, porque se você só faz criticar e não gera uma solução, você não consegue encontrar uma melhoria. Então sempre é apontar a falha, mas gerar, junto com ele, uma alternativa de como fazer diferente. Então acho que esse seria o caminho de se fazer um feedback bem feito e de você aprender. Porque com isso você aprende a dar novos feedbacks e acaba aprendendo até com a pessoa a ser um líder melhor, entendeu? E alguém já te tratou mal dentro da tua gestão, da tua experiência, E já tá mal de de não ter um relacionamento, respeito? de falta de respeito, não. Ainda bem não, mas de precisar desligar colaborador por feedbacks que não haviam uma evolução, sim. Então já tentei consertar o rumo de algumas pessoas e alguns cargos e que não funcionou. Então aí a gente até acaba, muitas vezes, para pensar, será que a falha foi minha de como líder não conseguir direcionar? Ou se realmente é o profissional que não está adequado? Mas aí nesse momento você tem que realmente parar e pesar que não dá para seguir, tentou uma, tentou duas, e a partir daí, na terceira ou quarta vez, você tem que realmente tomar outra atitude. Então, isso é algo que tem que ser feito, não é fácil, não é bom, ninguém gosta de tomar algumas posições dessa, mas é importante e faz parte do cargo. Seria o ofício que é atribuído ao seu cargo, entendeu? E quais decisões assim que você toma assim? Por exemplo, tem uma cultura de feedback que a gente pode falar sobre cultura de feedback, que é importante da gente até aprender como que se faz um feedback. As pessoas às vezes não sabem. Um ponto importante de feedback é você pode elogiar em público, mas se for chamar atenção, vá para o privado, né? Não vai chamar na Exatamente. frente de todo mundo. Parece algo besta, mas assim, não vai constranger uma pessoa no meio das pessoas, porque pode até do ponto de vista ético, jurídico, não ser legal também, né? Me conta aí sobre a questão da cultura de feedback. Como que você faz essa cultura? Se tem algo estabelecido dentro da unidade, dentro do que você já trabalhou? E depois a gente vai para os outros passos também, como que é o processo de desligamento, quais são os critérios que você leva em consideração sobre o desligamento. Veja, eu trabalho hoje numa instituição com uma governança muito organizada. Então, colaboradores dentro dessa instituição
nós temos realmente todo um cronograma de feedback. Então, inicialmente, ao início do ano, ele faz uma avaliação de desempenho com os critérios de habilidades e competências, tanto comportamentais como técnicas. Então, a gente divide habilidades técnicas, habilidades comportamentais voltadas ao cargo, faz essa avaliação inicial. O próprio colaborador tem sua autoavaliação também, então é um outro momento da autoavaliação. E o terceiro momento, um momento de feedback. Esse feedback, de fato, como você falou, tem que ser um feedback estruturado. Esse feedback de você fazer um elogio, um feedback pontual de comentar uma crítica e um apontamento, isso pode acontecer ao longo do ano, mas a recomendação e o ideal de ser feito é um feedback em portas fechadas, conversando diretamente, olho a olho, tentando mostrar, a partir dessa avaliação que você fez, das competências e habilidades que foram designadas, que foram, no caso, estruturadas para serem avaliadas, você, a partir dela, mostrar ao colaborador o que foi positivo, o que foi negativo, como você está avaliando ele, como ele se avaliou, e a partir daí, juntos, montar um planejamento de melhorias. Então, tem um plano de melhorias para desenvolvimento do colaborador. Então, isso é muito bem estruturado. Para a área médica, para o cliente, no caso, o funcionário médico, que nós não somos funcionários, a gente tem trabalhado muito isso também. Então, hoje, o que é que eu fiz? A gente fez uma oficina de feedback com os gestores. Então, nós médicos não temos essa cultura de realizar feedback com nossos colegas, nossos pares e nossos liderados. Então, a gente tem trabalhado isso. Ano passado, eu fiz uma oficina com o RH, no caso, e fizemos um brainstorm das habilidades e competências que a gente gostaria de avaliar num profissional médico que trabalha na instituição. Criamos um checklist, fizemos um forms e, a partir daí, estruturamos um feedback para o gestor médico fazer com o seu liderado médico, com sua equipe médica, no caso. E aí estamos novamente num ciclo de reestruturar isso, de conversar novamente para estar criando essa cultura, porque é algo que realmente é importante. A gente vê melhorias quando existe uma política de feedback com os funcionários ou com os colaboradores médicos, no caso. E vocês ainda vão instituir a periodicidade desse acompanhamento de feedback da oficina, Isso, pós-oficina? no caso, atualmente, assim, a gente tenta fazer pelo menos anual. O ideal é fazer até numa periodicidade menor, mas para um momento em que a gente não tinha nenhum feedback e já está estruturado com feedback e ter anualmente, já é um grande ganho, um grande pulo, né? Para poder a gente conseguir alavancar isso nos profissionais médicos. E o que é importante ter nesse feedback da estrutura aí que você considera aí, quando vai fazer? Tem uma estrutura, tem algo A assim? estruturação, no caso, é isso, é avaliar quais são as competências que a gente gostaria. Postura, comunicação entre os profissionais e comunicação para com o paciente, avaliações de capacidades técnicas, posicionamento, aí vem os critérios de pontualidade, se você é um plantonista, assiduidade, relacionamento entre a equipe multi. Então, a gente acaba criando essas avaliações que são importantes, que a gente julga ser importante para um bom trabalho, e delas cria esses critérios. Então, criamos isso. A partir daí, a gente tenta fazer essa avaliação com o gestor, com o seu médico, e a avaliação de desempenho inicial, e a partir daí é o feedback. Tá. E se houver um evento adverso dentro da unidade, de algum local, como que você faz também essa... Pronto, e aí é o Que seguinte, é o ponto crítico, evento né? O evento adverso, aí a adverso é um gente ponto tem, crítico. exatamente, é o que a gente não quer que aconteça em qualquer instituição de saúde. A gente trabalha com uma política muito grande de segurança e qualidade, né? Segurança e qualidade do paciente, mas trabalhar num hospital, trabalhar na área de saúde, a gente está inerente, está vivendo uma situação inerente ao risco e que precisa ser mitigada ao máximo. Quando acontece um evento, a gente cria várias barreiras para evitar que isso aconteça, mas quando acontece um evento, a gente tem essa cultura de realizar uma análise detalhada do caso, com todos os envolvidos, para tentar encontrar fragilidades de processo. A gente sempre acredita que, para que um evento não aconteça, eu tenho que ter as barreiras.
Os processos têm que estar bem desenhados, a estrutura tem que estar bem realizada, os equipamentos, manutenções e as tarefas têm que ser bem decididas e bem designadas quem está realizando para que isso não aconteça. Se acontece, eu tenho que juntar todo mundo e tentar entender onde houve a fragilidade. Porque o objetivo daí é tentar, a partir disso, criar outras barreiras para que esse evento não se repita. Então, a partir daí, a gente cria planos de ações. Então, se houve uma fragilidade de processo, eu vou lá revisitar meu processo e tentar resolver. Se houve uma fragilidade tecnológica de equipamentos e manutenções, a gente vai tentar ver o que poderia fazer. Se houve uma fragilidade técnica, nós vamos ter que capacitar esses profissionais para que isso não se repita. Então, é a partir daí que a gente avalia já planos de ações para desenvolver, treinar ou capacitar as pessoas. E organização, a gente estava falando ainda há pouco sobre a questão de organização, para a gente dar conta de tanta Tudo coisa. isso. Porque você ainda faz parte da assistência, você não ficou somente na gestão. Existe aquela máxima dentro do conceito que a gente pensa, quem vai para a gestão é um caminho sem volta, que sai da assistência da medicina. Eu acredito nisso demais. Você acredita nisso? Você ainda tem o pé na assistência. Tenho. Eu me surpreendi, porque eu achei que você só estava na mas gestão. Eu faço de tudo um pouco. E ainda Tem gente que consegue brinca que viajar. meu dia tem mais horas do que de outras pessoas, mas ainda bem que eu consigo. Algumas vezes não consigo, algumas vezes me dá um desespero, mas a gente se coloca, para, respira, pensa e continua seguindo a vida, né? Mas é assim, eu acho que gestão é para quem gosta. De fato, não tem como você fazer gestão se você não gosta do que você está fazendo. Eu acho que, na verdade, na vida tudo é isso. Assim, eu acho que a profissão da gente, a gente vai, segue e é feliz se estiver gostando e faz bem se você gostar do que faz. Na gestão também não é diferente. A gente vive um mundo totalmente diferente da medicina, em que na medicina a gente trabalha muito para desfecho do paciente, o resultado do tratamento do paciente e ponto, independente de qualquer outra coisa. Na gestão, a gente vê uma realidade totalmente diferente. É uma pressão para um resultado, é uma pressão para liderar, é uma cobrança de fazer e acontecer. Então, é realmente uma vivência totalmente diferente da medicina, mas que se complementam. Hoje eu não consigo ainda sair da medicina, mas eu diria que eu estou 80%, 20% meu mundo, 80% gestão e gestão, 20%. 20% assistência. Meu mundo realmente é muito mais gestão e sinto que esse é o caminho, entendeu? Por gostar, como você mesmo fala, você hoje vive aqui, gosta do consultório e fazer suas mentorias, suas aulas, podcast, algo na gestão sua, que é o que a gente acaba, vai porque gosta, né? Não tem jeito de fazer se não estivesse gostando. É Então é verdade. muito isso que eu sinto hoje, sabe? A gestão sempre foi algo teu que você descobriu ao longo da tua carreira. Eu fico olhando tua trajetória. Se conhece aí é tempo, viu? 16 anos que a gente se... Não, mais Mais tempo, tempo porque na foi da faculdade, né? faculdade. Fala muito, não. Fala não, né? Para não revelar a idade. E você sempre teve essa habilidade de gestão, de ter a inteligência emocional, de aguentar a pressão mesmo. Pressões diferentes, porque na medicina a gente tem um tipo de pressão e na gestão é outra. Você tem a pressão por números, por metas, por resultados. Como que você lida com a pressão hoje em dia? Porque quando a gente começa, eu não sei se você já passou por aquela fase um pouco mais assustadora, assim, de ficar, meu Deus, é pressão, hospital, se eu não tiver desempenho, eu posso ser demitido e aquela coisa, porque a gente está ninguém é ingênuo para não saber que se a gente não está trazendo resultado, a gente pode ser substituído. Isso é muito claro. Mas você, pelo contrário, você se manteve e você subiu dentro da gestão hospitalar aqui. E como que você vê o Nando aí de 2010, que a gente fez a residência, para o Nando de agora, em relação a aguentar a pressão de resultado, de número? O que é que você considera que você aprendeu para poder lidar com isso, que não transparece, que ninguém percebe que ele tem... Assim, parece que as coisas estão acabando e ele está lá, tranquilo. Ele vai
dá a solução para a gente em Você termos esconder bem de os liderança. sentimentos. Não, mas eu acho que é tudo uma construção, assim, a gente não aprende isso também do dia para noite. E eu acho que comigo foi assim, eu comecei de baixo, comecei como plantonista, a pressãozinha lá no serviço privado do resultado como plantonista, depois coordenando um grupo, a pressão do coordenador para com a equipe, aprender a lidar com o tipo de cobrança. A gente quando vai ascendendo um pouco, a gente acaba tendo que ser um pouco de escudo para quem está abaixo. Então, a gente acaba entendendo isso, que eu não posso estar passando tudo para a ponta, porque as pessoas estão na fase de amadurecimento, de entendimento dessa cobrança. E aos poucos você vai subindo, o nível de responsabilidade vai aumentando e você vai conseguindo equilibrar isso. Então, eu fui desse modo. No início, a minha cobrança era muito menor. Hoje, a minha cobrança é muito maior, mas eu fui criando esses anticorpos, essa estrutura de conseguir aguentar e não estar também passando para a ponta. A ponta tem que receber a pressãozinha dela lá embaixo. O gestor recebe uma pressão maior, o diretor mais ainda, o diretor geral outra pressão. E a gente tem que saber filtrar, porque senão realmente o barco cai. Então acho que é dessa forma que eu fui aprendendo aos poucos a liderar isso. E talvez por eu ser mais resiliente mesmo, não sei, assim, eu recebo pressão no trabalho, pressão fora do trabalho, é família, é amigos, e você acaba que consegue ir lidando com isso. Tem que realmente ter uma válvulazinha de escape, que aí a minha, todo mundo sabe, né? Viajar. Então tem um momento que eu me desligo do mundo, vou tomar meu rumo, conhecer o mundo e volto renovado, com vontade de trabalhar mais e desempenhar mais e mais o meu papel, Viajar é algo em comum nosso, né? né? A gente gosta de curtir, de ter esse momento aí de lazer. O Faz nosso, o nosso, é o Nandiana. Nandiano, Nandi André, né? Nandeando. Nandeando, é a brincadeira interna da residência, porque eu e ele, né, a gente gostava de De viajar. viajar, gosta de academia, né? Toda mínima hora que tivesse de conseguir escapar, né? Com responsabilidade sempre, mas a gente não deixava de ter esse espaço pra gente, né? E aí acho que é isso que é importante, né? A É gente isso que consegue ter essa sustenta, né? leveza sustentando isso, tendo um alicerce familiar bom, tendo a rede de amigos e tendo os nossos momentos também de relaxar e sempre que possível ter esse escape, né? Você está como diretor médico agora do hospital, porque a Isso. pressão é grande. E você lembrou agora da história do barco, porque tem um comandante, e você está lá junto do comandante, né, no copiloto do barco, e não dá para passar para a base se ocorrer algum problema que vocês dois conseguem lá resolver, solucionar. Não vai dar para passar esse. Porque senão todas as pessoas podem entrar em desespero e o barco não seguir. Muito interessante essa tua analogia, porque a gente pensa realmente assim. Sobre essa questão da pressão, você foi aprendendo mesmo no dia a dia? Teve alguém que te ensinou, algum ensinamento, algum livro, algo que você foi Não, acho assim, que pressão quebrando cabeça realmente mesmo? é algo que você vai. Eu não sei, eu não acredito que tenha uma fórmula mágica de aprender isso. Tem pessoas que aguentam, é muito de pessoa também, acho que é muito pessoal a forma de lidar com isso. Eu sempre acredito muito que eu tenho essa resiliência e que eu sei separar a cobrança no caso do CPF. Então, às vezes, algumas pessoas que não sabem lidar com isso acabam levando muito para o lado pessoal e acabam se chateando, e por isso até às vezes desistem de alguns cargos aqui e acolá. E eu sempre enxergo muito isso, que na verdade a cobrança tem que existir. Eu sou muito daqueles que o resultado é muito meritocracia, então não, você vai conseguir se você fizer por onde isso acontecer. Então por isso que eu acho que eu acredito muito que a cobrança para mim é algo muito natural, tem que acontecer, faz parte, senão não faria sentido. Eu estar num ambiente de trabalho em que não me cobram, em que eu estou aqui à vontade e faço de qualquer jeito. A gente acaba que naturalmente tende a não fazer o seu máximo. Então, você acaba fazendo de forma mais ou menos aqui e acolá, e a cobrança vem disso, vem para você conseguir
se seguir no rumo, seguir o caminho e E entregar o resultado, sabe? atingindo as metas. E sobre a questão da liderança, você tem outros líderes lá, a emergência, e tem as unidades dentro do hospital. Quais são as características que você vê em comum nessas pessoas, que você admira também na liderança? Porque você é líder. E das outras pessoas, o que é que você percebe delas também, que são qualidades boas, além da medicina? Porque a medicina é algo que é a parte técnica, mas de habilidades extra técnicas, o que é que você considera importante na prática? Bom, o que eu considero assim, que eu tento passar é sempre um bom relacionamento. A gente, para ser líder, para estar num cargo de liderança, tem que ter um bom relacionamento. Mesmo com a timidez, você tem que saber se relacionar. Então, não tem como você estar num time em que as pessoas não se relacionam. Eu trabalho no hospital e tenho vários setores, mas tem que haver comunicação entre setores. Senão não funciona. Não adianta ter um excelente bloco cirúrgico se a emergência não funciona e não se comunica. Não adianta ter um excelente UTI se a emergência não comunica-se com a UTI. Não adianta ter um excelente corpo médico se a enfermagem não se comunica com o corpo médico. Então, o gestor tem que ter essa comunicação, tem que ter na liderança sua essa boa relação com as pessoas. E eu acho que isso é o que é comum, porque senão não consegue ficar no cargo por muito tempo. Eu acho que seria um dos pontos mais assim essenciais de um bom líder, no caso de um gestor. E o que eu vi, assim, o que eu tento passar é ter a empatia, porque também você só consegue entender o outro se você tiver empatia. Então você consegue juntos resolver um problema, se comunicando e tendo empatia um pelo outro. Senão sempre o problema não é meu, é seu. Não consegue liderar desse jeito, não consegue evoluir se sempre que eu for me posicionar junto do meu par, a culpa não ser minha, ser do outro, entendeu? Entendi. Sobre a questão do médico, a gente hoje vê o mercado da medicina com vários médicos sendo formados e uma disputa grande assim por plantão, por Por um espaço espaço, no mercado, por né? espaço no mercado. Você, hoje em dia, quais qualidades que você enxerga nesse médico, além da competência técnica, que acredita que é importante de ter dentro da tua instituição? Porque a instituição, que é o hospital onde você está como diretor, a instituição tem a cultura, tem um processo, precisa realmente ter um engajamento. E, assim, às vezes você seleciona um profissional que não vai se adequar, que vai só lá querer fazer o dele e não se engajar, pode ser ruim para a própria instituição. Pode, né? A cultura é importante de ser seguida. Você vê alguma qualidade dentro desse profissional que vai ser entrar na instituição? O que eu acho hoje, o que eu vejo assim, a gente vem de uma geração em que nós médicos era comum, era natural você trabalhar em 3, 4, 5 hospitais. Meu pai é médico e trabalhava em 7 hospitais É diferentes, 7 lugares verdade. diferentes. E isso era cultural e natural da gente para buscar trabalhar em várias instituições. E cada instituição tem sua cultura, seu jeito, sua governança, o que tornava para nós algo muito distante do que a gestão queria. Eu fazia lá meu papel médico. Hoje, talvez até porque a oferta, a demanda de profissional aumentou. Então, assim, hoje a gente tem muito mais profissional para a demanda que nós precisamos. A gente consegue mudar um pouco essa cultura. Então, o que a gente busca muito é um profissional que seja a- aderente à instituição, que seja realmente vinculado à instituição, que compre a ideia de estar ali, trabalhar e exercer tudo em prol da cultura da instituição, sabe? Eu acho que isso faz um ganho grande e, além da competência técnica, que a gente fala, isso aí é o básico, isso todo mundo tem que ter, né? Algo que não é além, não um plus. Mas eu acho que é muito isso, é você comprar a ideia da cultura da instituição. E isso fica mais fácil, você vivencia ela como um todo. Se você não está lá só para dar seu plantão, mas se você está lá dando seu plantão, faz seu consultório, faz seu procedimento, vê seu paciente, então você roda na instituição como um todo. Então isso eu acho que é um grande diferencial do médico hoje que a gente está buscando. É aquele que realmente queira vivenciar a cultura da instituição, Que entendeu? queira vestir a camisa e realmente tenha orgulho, que deseje estar nessa E queira instituição. crescer junto, porque aí com isso tanto ele ganha como nós ganhamos.
Na gestão a gente acaba ganhando porque tem uma pessoa fidelizada que vai aderir todos os protocolos, processos e vai conseguir entender a cultura da instituição e vai ganhar porque vai estar lá podendo ascender e ter todo o seu leque de possibilidades de trabalho na mesmo local, entendeu? E você recapitulou bem quando a gente, na época da gente, assim que a gente se formou, tinha aquela ideia mesmo de que a gente trabalhava em 5 locais diferentes e era super normal. Natural, né? E hoje olha assim, disse, meu Deus, que loucura, ir para vários lugares e é como se a gente realmente não pertencesse a nenhum. Isso. A gente não tinha um senso de pertencimento e isso era muito ruim para a gente e ruim para a instituição. Dava aquela impressão de que eu disse, eu vou trocar de instituição para outra porque financeiramente vai ser Você o olhava melhor. só o financeiro, no Olhava só o caso, e financeiro. ponto, né? O que era melhor, mais cômodo para você e financeiramente falando era bom. Mas isso não é. Hoje a gente tem que entender que não é só isso. A gente Hoje tem em que dia ter mudou. realmente algo diferente, E entendeu? mudou também a forma da gente ver a saúde. As instituições mudaram também de postura. E eu acredito que esse movimento veio também desse mercado e veio da própria cultura da instituição, que passou a prezar não somente pelo financeiro, mas também pela questão do engajamento, de ter de ter treinamento, de ter capacitação, de ter metas, de ter time. Tudo isso a gente vê dentro de uma mudança no mercado da saúde. Sobre o mercado de saúde, a gente vê também várias mudanças e eu queria saber a tua visão sobre o futuro desse mercado. Você tem alguma visão em termos dos hospitais, como é que vão ser as grandes redes, as pequenas redes? É, O que é que vai ser? o mercado de saúde está em transformação já há muito tempo, acho, né? E assim, tá cada vez as mudanças vêm acontecendo mais velozes, né? Eu acho que até isso a gente também sente reviver, relembra o passado. Os nossos hospitais sempre eram grandes hospitais familiares, né? Então eram instituições familiares que construíam ali um grupo de médicos ou de famílias que estavam com essa expertise, mas não era tão profissionalizada. E ao longo do tempo isso foi mudando, algumas redes foram crescendo e adquirindo hospitais, e hoje a gente vê que a realidade é hospitais de grupos de rede, que implementam uma cultura, implementam uma governança, que conseguem com isso gerar uma rentabilidade para o negócio acontecer, né? Porque muitos hospitais acabavam quebrando porque Uhum. não conseguia Tem uma administração. administrar de forma eficiente, né? Muita Uhum. visão médica de fazer tudo e a qualquer custo para o paciente, para a área assistencial, e esquecia do planejamento, do cuidado, da saúde financeira da instituição. Então, hoje, a visão do negócio é muito diferente. Para além dos hospitais, aí hoje vem a sustentabilidade das operadoras de saúde. Que aí isso acho que é o grande ponto crítico que a gente vivencia hoje. A sustentabilidade das operadoras vem passando por uma transformação muito grande e isso impacta em nós, tanto profissionais médicos como clientes das operadoras, porque cada vez mais o sinistro aumenta, cada vez mais o que nós temos que desembolsar para aderir a um plano aumenta e acaba ficando inviável para algumas pessoas. Então, esse ciclo da cascata, no caso da saúde, precisa ser sustentável para tudo. E essa transformação vem acontecendo aos trancos e barrancos, sabe? Você Então, tocou num acho que é ponto algo que bem vai mudar nos próximos anos ainda muito isso, sabe? que precisa, a gente precisa ter um olhar atento sobre isso, porque acaba que fica assim, um custo sem uma racionalidade, sem um limite, às vezes são exames, são medicamentos e aquela cultura, porque eu pago o plano, eu tenho esse direito, não é bem assim que a gente deve ter um raciocínio. Eu olho assim nessa perspectiva, porque precisa ser sustentável para todo mundo, precisa fazer sentido também. O que a gente está fazendo é sempre falando sobre o bem do paciente, mas também sobre a saúde financeira do negócio. Porque não tem como sustentar se tiver o plano quebrado,
o hospital também e o custo tem aumentado com tudo, com quimioterapia, com imunobiológico, As novas tecnologias sempre chegam, né? Os novos medicamentos, os custos em saúde acabam exame. ficando, não duplicam, eles quadruplicam, né? E a gente não consegue ver isso se não for repassado para a ponta que é quem está pagando o cliente. Então, isso acaba sendo muito ruim, porque a gente não vira um ciclo sustentável, se continuar num caminho que era no passado de não olhar para a visão financeira do negócio, no caso, né? Para a sustentabilidade financeira. Então, acho que isso a medicina do futuro ainda vai passar por muitos desafios e eu acho que a gente tem que entender isso, sempre ter muito cuidado, ter muito pé no chão e muito controle em relação à segurança do paciente, à nossa ética profissional, mas a gente tem que se envolver nisso. O médico sempre deixava muito isso de lado, até no SUS. O médico deixa, eu vou fazer a minha parte. Problema de faltou aqui, faltou um medicamento, isso aí é culpa do gestor. E não é. A gente tem que ser racional em tudo, porque faz parte hoje da visão do médico, da profissão médica, ter essa racionalidade, tanto no SUS como no privado. É, e a própria cultura da medicina, da formação médica atual, está muito uma cultura de pedir exame para tudo. E quando a gente fala, não é a culpa do gestor, todos são responsáveis por isso. Responsável pelo paciente, responsável também pela sustentabilidade, porque se o hospital não consegue se sustentar, você não vai ter emprego. É ponto, é fato. E as pessoas não podem ser egoístas ao ponto de dizer, não tenho nada a ver com isso. Não podem, porque não é assim que vai se sustentar nem você, nem o local onde você está trabalhando. Eu tenho uma visão completamente diferente e o meio que a gente vive influencia demais. Se a gente está no meio que as pessoas vão reclamar do gestor, que vão reclamar de tudo, que vão falar mal de alguém, a gente acaba que é influenciado, não necessariamente a gente vai replicar. Mas tomar cuidado com o que a gente escuta, com quem a gente convive, porque senão você vai estar lá replicando aquele mesmo discurso de que a medicina não está boa, de que não é uma profissão, que não vale a pena fazer medicina. Verdade. Porque para mim eu faria de novo. Não, eu acho que eu marquei o X certo. Talvez o X errado da especialidade. Tô brincando. Tá brincando. Você adorava cardiologia, você gosta, né, Nando? Gosto. E a gente está chegando ao final do nosso podcast, do NaProAcast, já está terminando. Tem muita Simbora. coisa ainda para a gente ter aqui a lista. Eu acabei que eu fiquei conversando com assuntos relevantes e a lista ainda estava aqui, mas quem sabe para o próximo. A gente abordou bastante coisa por aqui. Gostaria de te agradecer muito pela tua presença. É um prazer te ver novamente por aqui, né? A gente mora na mesma cidade, mas pela correria, eu não via ele desde o ano passado, né? Então, apesar de que a gente está em março, está em tempo da gente Ainda tá em tempo marcar de se nossa rever. confra, que a gente não fez. Um prazer estar contigo. E eu queria que você Débora. trouxesse uma lição para o pessoal que está nos escutando, algum aprendizado que você, ao longo da sua carreira, que você teve algum erro que você pensou, disse, olha, eu não queria errar mais dessa forma. A gente está sempre aprendendo, entendeu? Tá tudo bem errar, eu aprendo também com isso. Mas traz uma mensagem final para as pessoas que estão nos escutando e se você quiser deixar o seu contato, enfim, fica à vontade. Se quiser LinkedIn ou não quiser, também tá tudo bem, mas uma mensagem para o pessoal que está nos escutando. Veja, lição, eu não acho que agora me pegou, não conseguiria lembrar de algo. Um livro. Mas o que eu diria, assim, eu acho que não só na medicina, mas na sua vida, eu sempre sigo muito isso. Você tem que ser realizado no que você faz. Você tem que fazer com prazer o que você está fazendo. Então, se você está trabalhando em alguma área, tente buscar ali algo prazeroso. Tem que fazer sentido para você estar fazendo o seu trabalho. A gente passa hoje muito mais tempo da nossa vida no trabalho do que em casa. Então, se a gente sai de casa para ir trabalhar com aquela sensação de que é uma obrigação, eu preciso disso no final do mês do meu salário e por isso eu estou vindo, você nunca vai ser feliz. Então, acho que você tem que buscar muito isso, tem que se encontrar. Às vezes não é fácil, você às vezes vai errar, voltar atrás, redesenhar seu fluxo da vida,
mas tente buscar sempre fazer o que você está fazendo de forma feliz, de forma leve, e com isso você vai ter sucesso. Acho que esse é o que eu trago para minha vida todo dia. Eu sempre me pego pensando se eu estou no caminho certo, se eu estou gostando do que eu estou fazendo, se eu estou realizado fazendo o que eu estou fazendo. Se eu não tiver, eu vou ter que mudar de rota, porque senão eu não vou conseguir fazer bem feito. Eu vou estar sempre fazendo de forma mal feita. Por Então é isso que isso. você conseguiu aí ascender dentro do hospital aqui. E eu te agradeço nessa participação do NaProAcast. É sobre propósito que a gente fala, que é o propósito que faz o nosso coração bater, que nos move para poder buscar resultado, buscar os sonhos, buscar objetivos. Se a gente já não tem mais propósito, se o único propósito for receber um salário, isso não é propósito, isso não se sustenta. Eu acredito muito nisso também. Quando eu não estou com um brilho no olho em algum lugar, eu disse, já está na hora de eu... Claro que você tem que sempre analisar se é um momento, ou se é algo cíclico, ou se é algo que é realmente permanente, assim, para você tomar decisões. Mas dos locais que eu já saí de emprego, eu sempre dizia, eu cumpri o meu momento ali, eu cumpri o meu tempo e tá tudo bem, agora é hora de ir para a próxima fase. Igual ao jogo de videogame, vamos para a próxima fase, vamos indo, sem aquele medo porque é o meu salário, porque é o meu emprego, porque é um CLT, porque eu sempre fui dessa de dizer o que é que está fazendo sentido para mim agora e o que é que faz sentido para mim lá na frente. Tomar decisões com coragem, mas também de maneira muito acertada, de maneira muito segura. E obrigada para o pessoal que nos escutou aqui do NaProAcast. A gente está encerrando esse episódio. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com algum médico que vai se beneficiar também sobre esse conteúdo e tome alguma decisão. Liderança é necessário para todos nós, boa comunicação. Se você não tem essa habilidade, leia livros. Esse livro mesmo que eu até falei do Monge e o Executivo, maravilhoso, fininho, dá para você ler uma história. E vale a pena você entender sobre esse assunto. Nos acompanhe e não perca o próximo episódio do NaProAcast.